amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus aqui no nosso canal. O nosso canal tem à disposição dos meus irmãos vários comentários bíblicos sobre muitos assuntos. Entre eles, nós temos comentário desde o livro de Gênesis até o livro de Atos, que estamos estudando neste exato momento. E hoje vamos estudar um assunto bastante interessante, que ocorreu com a igreja primitiva e tem influência no nosso dia a dia da vida cristã até o dia de hoje. Meus amados irmãos, era o início da igreja cristã e a igreja estava crescendo de forma satisfatória. A igreja em Antioquia era uma igreja missionária que ganhava muitas almas entre os judeus. Podemos destacar a primeira viagem missionária de Paulo, que havia acabado de acontecer. Por sua vez, a igreja em Jerusalém também era uma ganhadora de almas. Esta fazia um grande trabalho de evangelismo entre os judeus, de tal forma que a igreja crescia, tanto por judeus como também por gentios. O crescimento da igreja trouxe problemas que os apóstolos precisavam resolver. O primeiro grande problema que o crescimento da igreja trouxe foi um problema relacionado à distribuição de alimentos, que foi resolvido com a instituição dos diáconos. Hoje, vamos estar estudando o segundo problema que o crescimento da igreja trouxe. Acontece que os judeus cristãos estavam exigindo que os gentios cristãos devessem praticar ritos semelhantes à ordenança dada por Moisés para os israelitas. Aí fica a pergunta no ar: será que os gentios, não judeus, devem viver como se fossem judeus? Este era um problema doutrinário que os apóstolos precisavam resolver. A solução para este problema foi dado no Concílio de Jerusalém. Ocorre que alguns homens judeus que no passado faziam parte da seita dos fariseus aceitaram a Cristo e agora são crentes. E como crentes estavam se congregando com os apóstolos. Porém, eles estavam disseminando um ensino dentro da igreja que não era autorizado pelos apóstolos. Eles visitavam as congregações e diziam para os novos crentes gentios que não era suficiente apenas aceitar a Cristo como Salvador e que, na verdade, para ser verdadeiramente salvo, era necessário fazer a circuncisão, um ensino da lei de Moisés que definia quem realmente tem comunhão com Deus e quem não tem. E esta situação trazia muitos problemas dentro da igreja. Trouxemos aí para os nossos irmãos o que significa a circuncisão. É uma operação cirúrgica que remove o prepúcio, que é uma pele que cobre a glande do órgão genital masculino, como podemos ver na foto ao lado. Essa é uma prática milenar e de muitos povos. Seu objetivo principal era a higiene masculina. Para os judeus, a circuncisão é um pacto, um sinal de aliança com Deus. O homem não circuncidado não tem aliança com Deus. Essa ordenança teve início no meio do povo judeu desde Abraão, conforme o livro de Gênesis, capítulo 17, do verso 9 ao 14. Agora que sabemos o que é a circuncisão, voltamos para o nosso problema doutrinário. O cristão, para ser salvo, ele deve ou não deve praticar a circuncisão? Um grupo de pessoas dentro da igreja dizia que sim,
Paulo e Barnabé dizia que não. O problema entre a liderança estava trazendo uma grande discussão e contenda entre eles, e que acabava influenciando a congregação. A Bíblia diz que os irmãos estavam perturbados e com a sua alma transtornadas. Para resolver este problema, Paulo e Barnabé vai até Jerusalém para poder sentar com os apóstolos e resolver o problema doutrinário. Os apóstolos e demais lideranças da igreja naquele momento se reuniram para poder debater acerca deste assunto. Esta reunião ou esta convenção ministerial é chamada de concílio, que ocorreu na cidade de Jerusalém. Por isso é chamada de Concílio de Jerusalém. O que foi o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém foi uma reunião entre as lideranças cristãs para abordar se os gentios, os não-judeus, deveriam seguir costumes da religião judaica. Não existe uma unanimidade com relação a quem presidiu o Concílio de Jerusalém. Há quem defenda que Pedro tenha sido seu presidente, uma vez que ele é considerado um dos primeiros grandes líderes da igreja. Porém, existem outros que acreditam que o líder tenha sido Tiago, irmão de Jesus. Esse nosso canal acredita nos argumentos a favor de Tiago, que são bem mais convincentes do que a favor de Pedro. Quem presidiu o primeiro concílio da igreja? Embora Pedro seja considerado por muitos o primeiro líder da igreja, existe uma forte defesa em favor do ancião Tiago, o justo, irmão sanguíneo de Jesus, como presidente do concílio. Os argumentos a favor de Tiago são esses abaixo. Primeiro, é de Tiago o maior discurso que foi registrado no concílio. 2. Tiago deu a palavra final e ninguém falou depois dele. 3. A carta do concílio possuía as exatas palavras de Tiago. 4. As palavras de Tiago tornaram-se as palavras do seio apostólico. 5. Disse Tiago, portanto, julgo. Esta palavra, julgo, tem o sentido de veredito final, ou seja, ele deu a última palavra e, juntamente com os apóstolos, chegaram no acordo que aquela era a decisão. A Bíblia não cita nominalmente todos os presentes daquela reunião. Porém, sabemos que havia os que estavam contra e a favor da circuncisão. Havia também alguns personagens ilustres que são citados, como Pedro e também Tiago. O certo, meus irmãos, é que aquele local estava repleto de homens de Deus, homens com espiritualidade elevadíssimas. Porém, a discussão entre eles estava acalorada. A Bíblia Sagrada diz que estava havendo uma grande contenda dentro do debate. E ali começaram os argumentos de ambas as partes. Os registros de Lucas em Atos capítulo 15 não traz para nós os argumentos daqueles que eram a favor da circuncisão. Porém, não é difícil pensarmos que eles utilizavam textos do Antigo Testamento para justificar a prática. E se pensarmos no dia em que Deus instituiu a circuncisão, dali nós podemos tirar 3 bons argumentos. Primeiro, quem instituiu a circuncisão não foi o homem, foi Deus. Segundo, a circuncisão era para judeus e para estrangeiros, gentios, que passassem a viver juntamente com os judeus.
E terceiro, a ordenança de Deus tinha caráter perpétuo, ou seja, não era para finalizar. Meus irmãos, os argumentos são bons. O problema desse argumento que eu acabei de vos trazer, não foram os fariseus quem deram, mas foi eu que criei. Esse argumento ele tem um problema, é que ele crê que o cristianismo é uma extensão do judaísmo. E na verdade não é. O judaísmo ficou na lei. O cristianismo iniciou com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa distinção entre os dois, o judaísmo e o cristianismo, foi o que fortaleceu os argumentos dos apóstolos que eram contra a circuncisão. Agora Pedro coloca-se de pé. Chegou a vez do argumento do apóstolo Pedro, e ele inicia dizendo que Deus o escolheu desde o princípio para pregar entre os gentios. E o argumento de Pedro é contra a circuncisão entre este povo. A Bíblia Sagrada nos diz pelo menos dois dos seus argumentos. Primeiro ele diz, olha, não sendo os gentios circuncidados, o Senhor tem batizado eles com o Espírito Santo, assim como batizou a nós. É um excelente argumento. E Pedro está se lembrando do que aconteceu com Cornélio, que ele havia orado e Cornélio teria sido cheio do Espírito Santo. O segundo argumento de Pedro contra a circuncisão é que ele via a mudança no comportamento dos gentios. Nas palavras de Pedro, o Senhor estava purificando também os gentios dos seus pecados. Ou seja, a mudança de comportamento dos gentios era uma influência do Espírito Santo, que estava trabalhando neles, mesmo que não fossem circuncidados. Pedro então diz que obrigar os gentios a viver uma lei que nem eles, os judeus, conseguiram cumprir, era uma tentação, não aos gentios, mas era uma tentação ao próprio Deus. Pedro então encerra o seu argumento de forma brilhante. Capítulo 15 e o versículo de número 11. Cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, pela graça e não pela lei. Cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. E aqui o argumento de Pedro se finaliza. Após o apóstolo Pedro, inicia agora os argumentos de Paulo e de Barnabé. Estes utilizaram como argumento o testemunho da obra missionária que estava sendo realizada no meio deles. Paulo e Barnabé afirmavam que mesmo sem a circuncisão, Deus estava no meio dos gentios. E a prova disso era que grandes sinais e prodígios estavam acontecendo no meio dos gentios. Que prova melhor do que esta para provar que mesmo alguém sem ser circuncidado recebia o poder e a presença de Deus? Depois que Paulo e Barnabé finalizam os seus argumentos e todos se calam, diz a Bíblia Sagrada que é a vez de Tiago. E Tiago então diz que o que ele ouviu de Pedro concorda plenamente com os textos proféticos. Então Tiago chama todo mundo para a Bíblia e começa a abrir a Bíblia Sagrada e mostrar para os presentes que a vontade de Deus era que os gentios servissem ao Senhor mesmo sem a circuncisão. Um dos textos que ele utiliza está em Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, aonde na defesa de Tiago, ele diz que a salvação que vem através do Messias já anunciava que os judeus e os gentios serviriam ao Senhor juntos, e ali não há nenhuma exemplificação ou nenhuma obrigatoriedade de qualquer prática do judaísmo,
Portanto, o nosso irmão Tiago, utilizando-se textos da palavra, embasa o seu argumento e toma uma decisão. Está registrada no capítulo 15 e versículo 19, que ele diz assim: julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Depois dos argumentos de Pedro, Paulo e Barnabé e também de Tiago, ninguém mais falou depois destes três homens. Então nosso irmão Tiago propôs um decreto como decisão final daquele concílio que foi aprovado por todos. Veja na sua tela. O decreto apostólico. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só como eles aqui colocam o Espírito Santo em primeiro lugar e como influência presente na decisão. A decisão foi que não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E aqui eles dizem o que era necessário a um gentio guardar enquanto cristão. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos capítulo 15, verso 28 e 29. Vamos fazer alguns comentários acerca das 4 proibições. A primeira proibição era que se afastasse das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui nós temos uma dupla orientação, que se afastem tanto de sacrifícios, como também se afastem da idolatria. Possa ser que algum irmão mais maduro dentro da congregação não visse problema nenhum em comer uma comida sacrificada a outros deuses. Porque, na verdade, não existem outros deuses, só existe um Deus. Logo, aquela comida não teria sido sacrificada a uma entidade. Então, comer aquele alimento não seria problema para um cristão mais maduro. Porém, a recomendação bíblica é que por causa da consciência do teu irmão, que talvez seja mais fraco na fé, o ideal é que você não se alimente de comidas sacrificadas a outros deuses. Porém, o texto bíblico também vai além. Ele diz que quando se sacrifica a ídolos, mesmo que não exista outros deuses, os gentios, quando fazem este sacrifício, quem recebe a adoração são os demônios. Logo, participar da mesa de um sacrifício é participar da mesa de demônios. Logo, está estritamente proibido comer qualquer tipo de alimento que é oferecido em sacrifício. Suponha que você é convidado por alguém para se alimentar no almoço ou numa janta. A recomendação da Bíblia é que você não pergunte de onde vem aquele alimento, mas que você se alimente de forma satisfatória. Porém, se alguém lhe disser que aquela comida foi sacrificada, então você deve parar de comer. Estas são algumas instruções, de forma resumida, acerca de como o cristão deve se comportar frente a alimentos sacrificados. A segunda ordenança proposta pelos apóstolos para os gentios era que os gentios pudessem se abster de alimentação com sangue. Esta prática também fazia parte de rituais de sacrifício feito por gentios naquela época. A orientação da Bíblia aqui é que nós não venhamos ingerir nenhum tipo de alimento que contenha sangue. E isto tanto dentro do processo de cozimento, porque existem alguns pratos que são feitos incluindo sangue como sendo um tipo de tempero, assim como também a Bíblia está nos proibindo de comer carne que contenha sangue puro, como é o caso de algumas carnes mal passadas.
A terceira ordenança decretada pelos apóstolos é que estava proibido comer comida sufocada. Esta prática também era inserida em rituais de idolatria naquela época, assim como também hoje. Aqui, a proibição também está envolvida com relação ao sangue, porque ocorre que quando o animal é morto sem o derramamento de sangue, o sangue permanece no animal, contaminando a sua carne. Por isso a Bíblia traz a proibição. Para as práticas da nossa igreja aqui no Brasil, uma orientação que a Bíblia está nos dando é que no momento de matar a galinha, que é um prato muito consumido pelos brasileiros, é que devemos ter o cuidado de sangrar a galinha e não matá-la sufocada. Esta é a recomendação bíblica. Temos agora a quarta proibição decretada pelos apóstolos à igreja gentílica, a fornicação. Aqui nós temos agora uma proibição moral e não mais cerimonial como foram as três primeiras. A palavra fornicação aqui está num sentido mais abrangente, como se falasse de toda e qualquer imoralidade sexual. E também não está restringindo apenas a solteiro ou apenas aos casados. Aqui está num sentido geral e para todas as pessoas. De forma resumida, a imoralidade sexual é qualquer tipo de atividade sexual que seja fora do casamento ou fora dos padrões de Deus entre um homem e uma mulher. O que passa disso é pecado e precisa ser evitado. Meus irmãos, vale a pena lembrar que este decreto apostólico é válido até o dia de hoje. O cristão que pensa que a igreja também não tem lei está vivendo fora da Bíblia Sagrada. O que foi decretado em Atos capítulo 15 é lei para a igreja. São rituais que nós também devemos praticar. No caso aqui, são rituais que precisamos evitar. Esta é a lei para a igreja. Esta decisão tirou o tensionamento que estava havendo entre cristãos, judeus e gentios, como se tivesse ali trago uma certa paz para a convivência entre os dois povos. No final daquela reunião, foi elaborada uma carta contendo este conteúdo que foi encaminhada para as igrejas gentílicas. Foram eleitos alguns homens para poder levar esta carta. A Bíblia cita Judas e Silas, o futuro companheiro de Paulo a partir da segunda viagem missionária. Eles ficaram na responsabilidade de chegar nas igrejas gentílicas, ler aquela carta e também explicar caso houvesse necessidade. Enquanto os apóstolos estavam reunidos no concílio de Jerusalém e enquanto a carta também não chegava para os irmãos em cada uma das suas congregações, o sentimento deles ainda eram os mesmos. Eles estavam aguardando com ansiedade aquela decisão. O que eles estavam sentindo está registrado em Atos capítulo 15 e o verso 24. Eles estavam sentindo-se perturbados e transtornados em suas almas por causa deste problema. Quando chegou Judas e Silas, que leram a carta e explicaram o conteúdo que foi a decisão do concílio de Jerusalém, a reação da igreja foi extraordinária. Está no versículo 31. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Meus irmãos, aquela decisão trouxe alegria para a igreja e assim deve ser como devemos receber
toda a orientação do Espírito Santo. Com alegria, e com alegria devemos praticar aquilo que o Senhor nos ordenou. Não apenas a igreja primitiva, mas até o dia de hoje. Certamente que não temos as mesmas leis do Antigo Testamento, porém, a lei do Espírito Santo nos constrange a viver uma vida de santidade. Portanto, devemos viver conforme a ordenança do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. A circuncisão do coração. Foi esta a forma didática que o apóstolo Paulo encontrou para mostrar que a nossa circuncisão não é na carne, igual a dos judeus, mas sim no coração, no homem interior. A Bíblia Sagrada nos mostra que os judeus no Antigo Testamento, embora fossem cortados na carne, não tinham um coração amoroso, amável, mas era um povo desobediente e de dura cerviz. Tinha um corte na carne, mas tinha o coração longe de Deus. O que o apóstolo Paulo revela para nós através destas palavras é que a nossa transformação, o nosso novo modo de viver, amar o próximo, obedecer a palavra, cumprir a vontade do Senhor, isto revela na prática que somos circuncidados pelo Senhor, porque o nosso coração foi quebrado, o nosso coração foi cortado, o nosso coração foi transformado. Quando nós, através do nosso comportamento, mostramos que o Espírito Santo teve e tem influência na nossa vida, então provamos que verdadeiramente somos circuncidados pelo Senhor. Meus irmãos, finalizamos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a nossa escola bíblica dominical. Se você não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha e faça também um comentário. Se Deus quiser, estaremos aqui continuando os nossos comentários e conto com a sua audiência. Até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.